Requerimento 246 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao ministro de Estado do Ministério da Agricultura e Pecuária pedido de informações diante da suspensão de pedidos de financiamento de operação de crédito rural no âmbito dos seguintes programas linhas: para o ano agrícola 22-23, Programa de Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio, linhas de investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Investimento, destinadas a operações com taxa de juros prefixadas de 5% ao ano, PRONAF Investimento Faixa 1, linha de financiamento do PRONAF Investimento destinada à aquisição isolada de matrizes, reprodutores, animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões. PRONAF Matrizes e Reprodutores, linha de financiamento do PRONAF Investimento destinada à aquisição de tratores e implementos associados, colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas autopropelidas para pulverização e adubação, PRONAF, tratores e colheitadeiras. Linha de investimento do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, Programa para Adaptação à Mudança de Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, Programa ABC, exclusivamente no tocante às linhas ABC+, Recuperação ABC+, Orgânico, ABC mais orgânico, ABC mais plantio direto, ABC mais integração, ABC mais florestas, ABC mais manejo de resíduos, ABC mais Dendê, ABC mais bioinsumos, ABC mais manejo dos solos. Programa para construção e ampliação de armazéns, PCA, no tocante a ambas as linhas de financiamento do programa. Programa de financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo protegido ProIrriga. Programa de capitalização de cooperativas agropecuárias, PROCAP, Agrogiro. Considerando-se que tal suspensão se deu após o anúncio de um aporte de 2,9 bilhões no início de 2023, sem apresentar esclarecimentos de forma pública de quanto já foi utilizado desse crédito relativo ao Plano Safra 2022-2023, e ainda sobre qual a perspectiva de retomada dos créditos, especialmente para orientação aos produtores rurais que dependem desses financiamentos, sendo esses esclarecimentos necessários em razão das informações incongruentes e da falta de transparência da nova gestão do BNDES em prol do produtor rural. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 371 de 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro de Agropecuária pedido de providências para a expansão do projeto Sanitaristas Mirins, executado pelo Núcleo de Educação Sanitária do IMA, com o objetivo de promover nas escolas de ensino fundamental e médio do Estado a disseminação de conhecimentos relativos à agropecuária, incluindo saúde animal, saúde vegetal, meio ambiente e segurança alimentar. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao requerimento 447 de 2023. Requer seja encaminhado ao Governo Federal e à Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília pedido de providências para manutenção da estrutura e das competências do Ministério da Agricultura e Pecuária, incluindo o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, CAR, que foi para o Ministério do Meio Ambiente, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que foram para o Ministério do Desenvolvimento Agrário
e da agricultura familiar, causando graves prejuízos à continuidade das políticas públicas ligadas a essas áreas e comprometendo o trabalho eficiente e coordenado realizado até 2022, por meio do qual vinha sendo cumprida adequadamente a missão desse órgão ministerial. Em votação, o requerimento. Pela ordem, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Senhor presidente, sem prejuízo do conteúdo desse requerimento, gostaria de trazer esclarecimentos de que o presidente Lula, com compromisso com o povo brasileiro, recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje tem à frente o deputado federal Paulo Teixeira, que em visita, inclusive, a Minas Gerais, na semana passada, esteve na Companhia de Abastecimento, SEASA, em diversas visitas, ali dialogando com todos os trabalhadores e, sobretudo, com o objetivo do fortalecimento da agricultura familiar. Então, é importante ressaltar que, no período anterior ao do governo Lula, nós tivemos todas as políticas destruídas. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, o próprio PRONAF, ele não teve para o Brasil o valor que era praticado em Minas Gerais. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o Lula acaba de relançar, inclusive, fortalecendo a compra direta dos agricultores familiares. Então, não há de se apontar que a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário tenha prejudicado políticas, senão dar o som e ecoar a voz dos pequenos, que, conforme todos sabemos, são responsáveis por colocar alimento de qualidade e, inclusive, livrando, em muitos casos, o nosso povo do agrotóxico, que está intimamente ligado ao câncer, que é a agricultura familiar. 70% do mínimo do que se come nesse país. Então, eu gostaria de trazer esta nova política no sentido do fortalecimento da agricultura familiar e sem prejuízo de que o requerimento do nosso colega deputado Coronel Henrique seja aprovado, que possamos fazer um debate sincero de como se estruturam as políticas, incluindo o INCRA reestruturado, incluindo a regularização fundiária, que foi abandonada, o desenvolvimento dos assentamentos, dos campos e, sobretudo, da agricultura familiar. Nesse sentido, agradeço a oportunidade de poder esclarecer e também de parabenizar ao presidente Lula pela coragem de cumprir aquilo que foi o seu compromisso com o povo brasileiro, de combater a fome, de incentivar o pequeno na agricultura familiar e de retomar os programas PAA e PNAE, tão importantes para esta cadeia de desenvolvimento e retomada dos programas que vão nos possibilitar ter de novo os estoques nacionais à disposição para baixar o preço dos alimentos. A carestia do preço dos alimentos também se deve à destruição completa dos nossos campos, de onde a política permanecia com o abastecimento, tendo sempre um estoque regulador, que não tinha estoque de alimento nesse país para 1 dia e meio. Eu posso trazer os dados, e agora, ao retomar a política de abastecimento, vamos precisar, de novo, de recriar, reconstruir, e por isso o presidente Lula fez questão de trazer para o lema deste novo governo estas propostas de desenvolvimento do campo e, sobretudo, da agricultura familiar. Obrigado. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, demais deputados integrantes dessa comissão, para contextualizar a solicitação desse requerimento, nós temos hoje em Brasília a nossa mais potente bancada ruralista, que hoje é a Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior força do nosso Congresso Nacional, que está mobilizada
no sentido de cobrar esclarecimentos e até não permitir que o que foi feito com a agricultura brasileira possa prosperar. Nós sabemos que a nossa eterna ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, ministra Tereza Cristina, essa deputada Marli Ribeiro, formada aqui nas nossas Minas Gerais, engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal de Viçosa, que foi, sem dúvida nenhuma, a maior liderança e a maior ministra da Agricultura que esse país já teve. E foi contemplada com a eleição como senadora no seu estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos essa alegria de sabermos que, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a qual eu destaco aqui que ontem fez aniversário, nós tínhamos uma gestão enxuta, nós tínhamos uma gestão que deu capacidade de coordenação e colocou o Brasil novamente na pleiade e na liderança da produção de alimentos no mundo, na maior fase de dificuldades da história da humanidade. Nós não podemos nos esquecer que nós enfrentamos uma pandemia durante os 2 anos do governo Jair Bolsonaro, no auge da crise e até o final. Nós enxergamos, senhor presidente, que a atual gestão, devido a compromissos, devido a acordos políticos, um governo que prega que o Brasil pegou um Brasil destruído, fez como primeira ação aumentar as suas despesas, aumentar a criação de cargos, transformar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 3 ministérios. 3 ministérios para justamente atender a acordos partidários, que inclusive nenhum político representante do Partido dos Trabalhadores ocupa vaga em nenhum desses 3 ministérios. Foram acordos feitos para contemplar uma frente ampla pela democracia. Então, senhor presidente, nós não podemos permitir que a nossa frente parlamentar de agropecuária, a qual eu me uno como presidente da frente parlamentar da agropecuária mineira, no sentido de que esse governo explique como que um país que durante a pandemia nós não tivemos nenhum dia sequer que faltou alimento nas prateleiras do supermercado. E para contribuir mais ainda com isso, para nós podermos resgatar e deixar o registro da história, nós enfrentamos, com a hoje ainda presente guerra na Ucrânia, a maior crise de fornecimento de fertilizantes em todo o mundo. O nosso governo federal se antecipou e não permitiu que a crise de fertilizantes, que ataca todo mundo, chegasse no território nacional. Então, a verdade histórica deve ser resgatada. Não podemos ficar lançando dados sem entender que o mundo enfrentou o seu maior desafio. E o nosso Brasil, pela primeira vez na história, apresentou um crescimento maior do que a China. O nosso Brasil, pela primeira vez na história, experimentou uma inflação menor que a inflação dos Estados Unidos. Então, essas verdades históricas não serão destruídas por narrativas. Narrativas essa que o próprio atual presidente da República, aquele que ontem declarou que o objetivo dele era atacar um senador da República, um juiz, Sérgio Moro, e que hoje a Polícia Federal identifica em ligações um plano do PCC, de uma organização criminosa, para matar hoje o senador Sérgio Moro e a sua família. Então, diversas coisas que a narrativa será desconstruída pelos fatos que hoje nós vemos acontecer no Brasil. Então, não me arrependo, senhor presidente, em momento nenhum, de ter feito parte desse governo federal que certamente irá retornar e muito em breve o povo brasileiro terá toda essa história de volta. Portanto, encaminho para os colegas membros efetivos dessa comissão para votação sim nesse requerimento,
para que nós possamos ter essa representação lá no Congresso Nacional e as explicações que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento hoje foi transformado no Ministério da Agricultura e Pecuária, porque nós temos um ministério somente da pesca e um ministério da reforma agrária. E quero também, para finalizar, senhor presidente, no encaminhamento, que nunca o Brasil distribuiu tantos títulos para regularização fundiária rural. O governo Bolsonaro distribuiu 440 mil títulos de regularização fundiária. Essa é a melhor reforma agrária que nós temos para aplicar no Brasil. 80% desses títulos foram entregues nas mãos de mulheres, que são aquelas responsáveis por dar o sustentáculo na nossa base da produção rural, da pequena produção, da agricultura familiar. E nós não deveremos separar jamais a nossa sociedade entre negros e brancos, entre homens e mulheres, e entre a agricultura familiar e a nossa agricultura. Somos todos uma só agricultura. Agricultura de pequenos volumes e agricultura de grandes volumes. Todos precisam de assistência técnica. Todos têm a sua empresa a céu aberto, dependente do sol, dependente da chuva, dependente dos fertilizantes, dependente de todos aqueles que sabem que o Brasil, que há 50 anos atrás era importador de alimentos, e lá no governo do general Ernesto Geisel, quando foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, quando se investiu em ciência e tecnologia, 50 anos depois, nós temos o Brasil como exemplo, como um dos maiores países produtores de alimento no mundo. Portanto, encaminho o requerimento para o voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Agradeço as manifestações do deputado Coronel Henrique. Passo pela ordem ao deputado Leleco Pimentel e peço, senhoras e senhores deputados que fazem parte dessa comissão, que nós possamos nos ater à discussão do assunto do requerimento. Viu? Só isso que eu gostaria de pedir. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui que, quando entrei nesta sala, ajudei que esta sessão fosse aberta como suplente. E acabo de ser desqualificado pelo colega deputado, que até então eu tinha como uma pessoa de alto equilíbrio, porque o fato de eu ser suplente, e o único suplente de um bloco que é minoria nesta casa, que não apoia o governo Zema, que jamais apoiaria o ex-presidente, que ele faz questão de parabenizar pela data de aniversário, isso não me desqualifica de estar aqui. Então, quando pedi a Vossa Excelência a palavra pela ordem, queria registrar que não se atende nenhum colega deste jeito, encaminhando aos que vão votar, desqualificando aquele que veio ajudar a dar quórum. Fiz questão de participar aqui, sendo voz dissonante, sem desrespeitar a participação de ninguém. E o deputado deve estar um pouco desequilibrado para precisar falar nessa altura em verdades. A primeira delas, se o senhor não sabe, o deputado Paulo Teixeira é do PT e ocupa o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Talvez o senhor, na fala, não sabia, eu passo de prontidão essa informação. O senhor é um homem muito bem informado. A segunda questão é que talvez o senhor desconheça que a rede Pensan, ligada aí aos estudos sobre a fome, trouxeram que 33 milhões, eu não vou gritar, eu peço perdão da minha exaltação, mas 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, o estoque nacional que me refiro não é o supermercado, deputado. Supermercado não é estoque nacional para quem tem fome. Quem tem fome tem pressa e não tem dinheiro para comer. E também, se não é de conhecimento do senhor, é do meu, que a rainha do veneno, ex-ministra Tereza Maria Cristina, autorizou, junto ao último governo, a entrada de mais 2.000 agrotóxicos, além do que eles já tinham permitido no início, fazendo com que aquele coro de que a boiada passaria fosse, de fato, efetivado sob a administração dela no Ministério.
Então, quero dizer para o senhor que grandes e pequenos não são iguais. O senhor é grande, eu sou pequeno, e somos diferentes. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique e do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em função do risco iminente representado pela perspectiva de ocorrência da influenza aviária em solo brasileiro, seja dada a maior celeridade possível a projetos de lei relativos à adequação da legislação do Estado referente à defesa agropecuária. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique. O deputado que aí subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o programa extensionista Agromirim, nos moldes do programa Sanitaristas Mirins, do IMA e do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e PROGEA, Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de promover uma interação entre os estudantes mineiros e a realidade agropecuária do Estado, por meio de ações educativas sobre temas relacionados à agropecuária e sua importância para o desenvolvimento social e econômico do Estado e do país. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Varginha, para debater sobre os consórcios intermunicipais agropecuários como instrumentos de fortalecimento do Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal de Minas Gerais, CISEI-MG, instituído pela Lei nº 23.955, de 24 de setembro de 2021, e frente à importância da adesão dos municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Cumprida... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um destaque todo especial a esse requerimento aprovado na audiência de hoje, relativo ao projeto Sanitarista Mirim, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, e também uma proposta que tramita nessa casa de minha autoria, da criação do projeto Extensionista Agromirim. O nosso IMA, que tem uma boa capilaridade no Estado, desenvolve, desde o ano de 2003, uma prática pedagógica que eu considero muito relevante, que deve ser incentivada e ampliada no Estado. Semelhante ao PROGEA e ao PROERD, que a grande maioria conhecem, que os nossos policiais militares vão até as escolas para levar conhecimentos relativos à resistência às drogas, que é o nosso PROERD, e a Polícia Ambiental trabalha com o Programa de Educação Ambiental, que é o PROGEA, o Sanitarista Mirim tem a mesma proposta pedagógica. Só que esse programa, senhor presidente, ele não tem a capacidade, deputado Dr. Maurício e deputada Marli Ribeiro, de chegar a mais cidades, porque nós temos limitações dos escritórios regionais do IMA e da presença de servidores disponíveis para esse fim. Então, com esse objetivo, nós fizemos esse encaminhamento e vamos trazer esse debate para a audiência pública, para que a nossa Emater, que hoje está presente em mais de 800 municípios e que tem na sua função de extensionismo rural, uma função inclusive educacional, que a nossa Emater possa, com a expertise que nós temos do PROGEA, do PROERD e do Sanitarista Mirim, desenvolver
um programa que nós fizemos a proposta de um nome, mas estamos aí afeitos a aperfeiçoá-lo, que chamamos de extensionista agromirim, justamente para levar para dentro das escolas de educação básica a importância do produtor rural, a importância da nossa agropecuária. E não somente, senhor presidente, levar isso para a zona rural, porque na zona rural as crianças já sabem disso. Nós temos que saber trazer esse conhecimento, são para as grandes cidades. Nós temos que passar a interferir na abordagem que os nossos livros didáticos hoje acabam emprestando ou taxando o nosso produtor rural. Hoje, como o Dia Mundial da Água, nós sabemos muito bem, doutor Maurício, o senhor como produtor rural, que o produtor rural é aquele mais interessado que exista água em quantidade e qualidade suficiente na sua propriedade. O produtor rural é aquele que cuida das nascentes. O produtor rural é aquele que, como eu já disse aqui, depende do sol e da chuva 365 dias por ano. Então, nós temos que desconstruir o que, nos últimos anos, nós observamos como política, até com uma visão ideológica, ambientalista, de atacar aquele que produz, de taxar o nosso agronegócio de ser fascista. Isso é um absurdo quando sai da boca do atual presidente da República. Quem coloca a comida na mesa é o produtor rural. Eu sempre digo que se a roça não planta, a cidade não janta. E isso deve ser levado para as nossas crianças. As nossas crianças da cidade, doutor Maurício, acham que o leite vem da caixinha de leite. Não. A criança precisa saber que ali existe um produtor rural que acorda 4 horas da manhã, que tem que prender o gado, que tem que alimentar a sua vaca e que não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado, para que a comida esteja presente na mesa de todos os brasileiros. Então, o objetivo desse programa é levar para dentro da nossa agropecuária uma parceria com a educação. A educação não é a melhor solução. A educação é a única solução, prezado amigo Magela, lá da OSENG. Nós sempre conversamos sobre isso. O senhor que é um professor, nós não iremos modificar o status quo de nenhuma política pública se por trás dela não tiver um suporte, um alicerce dentro das nossas escolas de educação básica, em qualquer área. E a nossa agropecuária, certamente, sob liderança de Vossa Excelência, deputado Raul Belém, nós iremos levar esse diferencial, vamos trazer para participar da audiência pública representantes da Secretaria de Estado de Educação, para que esse programa seja um programa exitoso e que possa atingir, para não dizer a totalidade, mas principalmente nos grandes centros, que é o grande objetivo, que as pessoas tenham conhecimento da importância do trabalho daquele anônimo que trabalha de sol a sol e que garante alimentação e 1/3 do PIB do nosso Brasil. Muito obrigado aos deputados que aprovaram os requerimentos de minha autoria. Fico muito feliz de poder participar novamente dessa comissão nessa legislatura, pois eu acredito que nós temos um papel muito importante de transformar a percepção do cidadão urbano da importância do produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Parabéns, deputado Coronel Henrique, pelas suas colocações, pelo seu requerimento aprovado nesse sentido de realmente podermos contribuir, né, com a educação para que as nossas crianças, os nossos jovens possam ter, de fato, a verdadeira percepção em relação ao que representa o agronegócio brasileiro. Eu não poderia, antes de encerrar, senhor presidente, aproveitar esse gancho que Vossa Excelência deu ao ler essa pesquisa, quando o senhor apresenta um dado que eu considero determinante ao tratarmos de agronegócio. Vossa Excelência falou de ciência, Vossa Excelência falou de artigos científicos. Já foi-se o tempo dos nossos bisavós em que a agricultura era feita por empirismo ou que aquilo que a gente aprendia com o pai ou com a mãe. Hoje, a agropecuária se faz com ciência
E como eu disse aqui, se hoje o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, um dos maiores, foi porque há 50 anos atrás houve investimento em ciência e tecnologia com a criação da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Hoje nós temos 7 bilhões, chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo. E para cada 5 pratos de comida produzido no mundo, um prato é produzido no Brasil. Isso fruto da ciência, da tecnologia e de dados verdadeiros. Eu não posso permitir que essa sessão se encerre e não permitir que narrativas sejam ditas nessa comissão, estão registradas em notas taquigráficas, como aqui foi declarado, sobre uma alcunha pejorativa da nossa ministra, eterna ministra Tereza Cristina, como a rainha do veneno. Rainha do veneno é um título colocado pela esquerda na nossa maior ministra da agricultura da história. Uma mulher guerreira, uma mulher líder. E eu, senhor presidente, falo muito tranquilamente desse tema. Eu, nos anos de 2016 e 2017, eu era representante do Ministério da Defesa na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em Brasília, no nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Existe um colegiado de cientistas, um colegiado que se exige, no mínimo, o título de doutorado para participar desse colegiado, para discutir os alimentos transgênicos, doutor Maurício. Então, todas as pautas dos alimentos transgênicos são discutidos nessa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E também a questão dos defensivos agrícolas deverão ser construídas em cima de fatos, e não de narrativas como aqui foi dito, que a ministra liberou 2.000 novas moléculas de, abro aspas, agrotóxicos, da forma como queiram chamar. São defensivos agrícolas. As plantas também adoecem. As plantas também precisam de proteção. As plantas são atacadas por pragas, pragas que só existem na agricultura tropical. É muito fácil comparar moléculas do Brasil com moléculas usadas na Noruega e na Suécia. Na Noruega e na Suécia, o clima é o responsável por matar ovos e larvas de pragas que atingem a nossa agricultura. O Brasil, como um dos maiores produtores de grãos do mundo, que explora hoje o cerrado, após o nosso grande ministro Alisson Paulinelli, um baluarte indicado para o Prêmio Nobel da Paz, Alisson Paulinelli permitiu 3 safras na nossa agricultura. Então, como se produz alimento sem ter os defensivos agrícolas para as plantas? E se essas moléculas foram liberadas no Brasil, senhor presidente, foi justamente para aposentar antigas moléculas que são mais danosas ao homem e ao meio ambiente. Isso se chama ciência, isso se chama conhecimento. Nós não podemos permitir que a nossa agropecuária seja construída em cima de alicerces de areia. Quando nós temos conhecimento, quem detém o conhecimento detém o poder. E nós temos a obrigação de não abaixar a nossa voz. Quando nós vemos, dentro dessa comissão, que é a comissão, que aqui é a casa do povo de Minas Gerais, isso aqui é a casa do produtor rural. É a casa do pequeno, do médio e do grande. E que o que os une é a produção de alimentos em qualidade e quantidade suficientes, baseado na ciência. Eu, como médico veterinário, tenho muito orgulho de ter formado na Universidade Federal de Minas Gerais, mesma escola em que eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Jamais abaixarei minha voz quando narrativas falaciosas procurarem destruir o conhecimento que é feito em cima de muita dedicação, muita disciplina e muito estudo. Muito obrigado, senhor presidente. Serei sempre
um defensor do produtor rural. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.